Olá, eu me chamo Felipe William de Paula Gruber, sou doutorando em Estudos Literários pela Universidade Estadual de Maringá e estou aqui representando também a Daniela dos Santos Domingues Marino, que é doutoranda em Ciência da Informação pela ECA USP. Represento ela aqui também porque esta é uma parceria que fizemos juntos, para pesquisar a obra que vocês veem aí na tela. O título do nosso trabalho é A Pele Negra de Jeremias, uma leitura fanoniana da Graphic MSP. Bom, o objetivo desse nosso trabalho, então, é reconhecer os traços de racialização que estão presentes na história Jeremias Pele, que foi escrita pelo Rafael Calça e desenhada pelo Jefferson Costa para a Maurício de Souza Produções, um estúdio muito importante, e de grande nome no mercado brasileiro. Bom, o nosso trabalho vai se dividir em alguns momentos. No primeiro momento a gente vai explicar um pouco sobre a fundamentação teórica, então para compreender principalmente a parte estrutural com o Greenstein e com a Bárbara Postema. E aí a gente também vai utilizar a teoria do Frantz Fanon, mas eu explico isso mais para frente. A nossa análise ela vai ser dividida em 3 momentos, então no primeiro momento a gente vai pensar um pouco sobre como os outros veem Jeremias e assim se estabelece um processo de racialização. Também como Jeremias, nesse processo, vai ver a si mesmo, então qual é o resultado dessa racialização, a percepção que os outros têm e como ele vai perceber a si mesmo. E por fim, de que maneira o Jeremias vai entender os outros, o olhar então sobre o entorno das pessoas que estão à sua volta, mas também os mecanismos simbólicos que vão estabelecer esse processo de racialização ou de controle, de cerceamento, etc. Para fazer a análise da obra Jeremias Pele, nós utilizamos de 2 vertentes teóricas principais. A primeira delas então, tem a ver com a forma, com a estrutura do quadrinho em si. Então a gente vai usar a proposta macrosemiótica do Greenstein, que vai pensar o quadrinho enquanto relação artrológica, ou seja, todo quadrinho ele vai ter como base o multirrequadro, que é a utilização de vários quadros dentro de um espaço de layout, e aí a relação entre esses quadros a nível reduzido, ou seja, dentro da página ou entre uma página e outra, ele vai compreender como a artrologia restrita, e a artrologia geral é aquilo que ele vai denominar então as relações maiores, que vão se estabelecer dentro da obra. Então, de que maneira uma cena lá no início da narrativa vai reverberar estruturalmente na narrativa, seja na temática ou mesmo no plano de expressão, como isso vai reverberar, por exemplo, no final da história. A gente também utiliza um pouco da Bárbara Postema quando ela fala sobre a perpetuação estética, ou seja, a representação, melhor dizendo, das personagens ao longo da narrativa, como isso nos ajuda a compreender a história, e o papel das lacunas, ou seja, dos vazios que entre os quadros e entre as cenas, para que a gente possa agir como leitor, principalmente na teoria do Iser que ela utiliza. Esses 2 teóricos talvez não fiquem tão aparentes nesse primeiro momento, ou na nossa apresentação, porque precisaríamos de um tempo maior para desenvolver, principalmente na nossa análise, para referenciar. Então, talvez aqui na apresentação a gente se concentre principalmente na nossa segunda fonte teórica, ou na segunda parte da teoria, vamos dizer assim, que como base epistemológica da racialidade, para a gente pensar então a racialidade na Graphic MSP, a gente recorre aos estudos de Frantz Fanon, porque a gente consegue entender ali alguns comportamentos dos antillianos, a análise que ele faz de alguns sujeitos, e a gente vai conseguir traçar alguns paralelos com a história que a gente vai ler e analisar do próprio Jeremias. O processo que ele vai passar é muito similar a algumas análises que o Frantz Fanon faz. Bom, então a gente vai partir para a nossa análise. Eu vou passar um pequeno resumo aqui temático do que a história aborda. Bom, a história Jeremias Pele apresenta o protagonista como um menino aparentemente feliz e apaixonado por astronomia. Além disso, ele mora com os pais, é um aluno excelente e ele é muito fã de uma série de quadrinhos, e também tem um filme indicado na história que se chama Guardião da Noite.
Jeremias inicia um tumultuado processo de aceitação e racialização quando uma atividade da escola o leva a questionar como é tratado nos ambientes ao redor. Então, essa atividade ela é fundamental para a gente entender o tema da história e também para relacionar com a nossa teoria e compreender de que maneira esse processo de racialização oriundo dessa atividade escolar vai aproximar dessa reflexão psicológica que o Frantz Fanon faz. Existem diversas cenas do quadrinho em que nós vamos perceber o processo de racialização advindo do olhar de outras pessoas, né? Então a gente tem a professora que não o permite ser um astronauta, por exemplo, na atividade escolar, porque não reconhece nos traços dele como negro, não reconhece na sua cor de pele, né, a possibilidade desse trabalho. Mas também ele vai perceber o processo de racialização pela fala dos colegas, dos seus amigos também. Uma mulher no ônibus que se recusa a sentar ao seu lado, ou seja, ele vai perceber o olhar de outras pessoas sobre ele, e isso vai fazer com que ele identifique ou reconheça, né, o processo de racialização. Isso nos remete muito ao pensamento do Frantz Fanon no seu livro Peles Negras, Máscaras Brancas, de 2008, aqui no Brasil. E eu me permito aqui citar uma fala do Fanon que nos ajuda a reconhecer esse processo também no Jeremias. Aqui eu peço licença para citar. Falar petit nègre a um preto é afligi-lo, pois ele fica estigmatizado como aquele que fala petit nègre. Entretanto, pode-se argumentar que não há intenção nem desejo de afligi-lo. Concordamos, mas é justamente esta ausência de intenção, essa desenvoltura, essa descontração, essa facilidade em enquadrá-lo, em aprisioná-lo, em primitivizá-lo que é humilhante. E aqui a gente já consegue perceber uma aproximação muito grande com os momentos, né, ou com a artrologia geral da obra, quando em diversas cenas elas se relacionam nesse processo de racialização, quando a gente percebe que as pessoas alegam não ter uma intenção de ofendê-lo, né, ou de enfim, afligi-lo também quando dizem que não tem problema falar do cabelo dele, ou não há maldade em dar para ele uma profissão de menor prestígio, né? Mas é justamente essa não intencionalidade, como diz o Fanon, que faz com que o Jeremias vá percebendo esse processo de racialização e vá se sentindo cada vez mais hostilizado, vá se sentindo menor e até mesmo passa por um processo ali de estar deprimido. Então, como resultado desses conflitos, ele vai começar a olhar para si mesmo, vai perceber então o seu cabelo, a sua pele, né, as características que façam com que as pessoas olhem para ele e o coloquem em situações que ele não deseja, né? E aí, por conta desses conflitos que ele vai enfrentar com a atividade escolar, ele vai cortar o cabelo, mas ele vai cortar similar ao ídolo que ele tem, né, que é um astronauta. E aí, a partir disso, ele vai também fazer a sua apresentação na escola. Nessa apresentação ele leu o texto, né, que ele escreveu sobre a profissão de pedreiro, que é a mesma profissão do avô. Em seu texto, Jeremias enfrenta exatamente o processo de racialização, que de acordo com Fanon, aprisiona os antilhanos negros e, podemos dizer, tenta fazer o mesmo nos dias de agora. Ele tenta desvencilhar-se das características que o definiam como negro. Então, num primeiro momento ele vai se afastar disso, vai dizer que ele não sabe por que as pessoas fazem isso, que ele não tem interesse, né, nessas características. Contudo, o próprio texto vai caminhar para o sentido contrário, mas nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Mas é justamente isso também que o Fanon vai perceber, então eu abro aqui, ou cito agora uma fala do Fanon. Compreende-se, depois de tudo que foi dito, que a primeira reação do negro seja de dizer não àqueles que tentam defini-lo. Compreende-se que a primeira ação do negro seja uma reação, e uma vez que é avaliado, segundo o seu grau de assimilação, compreende-se também que o recém-retornado à Martinica só se exprime em francês. Então a gente percebe que há uma tentativa dos antilhanos de negar a sua característica negra e também de fazer parte da ilha, né, da Martinica. Então, de modo similar, o Jeremias também passa por isso, quando ele tenta negar, né, a profissão do avô, as características, o cabelo, aquilo que ele começa a ver como culpado do processo de racialização.
Contudo, a carta dele, o texto, melhor dizendo, né, vai para um caminho contrário quando promove uma emancipação também. Ele vai dizer que o pai disse que ele tem que ser 2 vezes melhor, mas que isso não é justo, né? Quem julga isso? Quem decide essas coisas? São falas que ele vai trazendo e questionando esse processo racializador. A carta de Jeremias, então, ele descreve uma emancipação diante das pressões aprisionadoras que os outros lhe incutem. Ele se vê enfrentando justamente o desejo de ser 2 vezes melhor para ser considerado aquilo que o Fanon chama de quase branco. Além disso, ele reconhece o poder atribuído aos brancos quando questiona o julgamento de quem o determina e quem diz o que ele pode ou não fazer, né? Nesse momento, inclusive, na arqueologia restrita da cena, a professora é apresentada, mostra o rosto dela com uma representação de vergonha, né? Ela parece estar arrependida do que fez quando inculcou no menino aquilo que ele não queria. E neste processo, então, de emancipação, ao mesmo tempo em que identifica o processo de racialização, Jeremias vai perceber as pessoas que estão no seu entorno, né? Sejam aquelas que trazem uma visão ruim, né, da sua característica, da sua identidade, e aquelas também que vão mostrar a sua beleza, né, vão de alguma maneira fortalecê-lo nessa identidade. Então, na arqueologia geral da obra, a gente também vai perceber os modos de formação identitária mesmo, o processo de racialização, mas também o olhar que define também de maneira positiva aquilo que ele é. Então, as violências que ele sofre na escola, sejam simbólicas ou físicas, porque ele também sofre agressões, né, evidenciam os agentes racializadores, sejam antigos colegas amigos de sala ou a professora representando a autoridade de instâncias públicas. Mas também há sujeitos para quem ele olha, né, e promove essa emancipação, como eu disse, a mãe e o pai, o relacionamento que eles têm entre si, né, ainda que o pai tenha aquele conflito de fazer do receio que ele tem, né, pelo que o menino será interpelado. Também há o papel do astronauta da Brasa, que ele nutre uma admiração muito grande, e o próprio avô, né, que passa de ser um trabalhador humilhado para uma profissão que não é valorizada, para ser um trabalhador exaltado, né, através do texto de Jeremias. Isso evidencia também ao longo da história, né, além desses agentes que são pessoas que estão no seu entorno, mas ele também vai olhar a figura do astronauta em cartazes e tudo mais, também o quadrinho que ele lê, e isso fica evidente, ou evidencia, melhor dizendo, a constelação de dados de acordo com o Fanon, que de alguma maneira vão propor aquilo que o negro vão propor questões de identidade, né, ou de aspectos até de neurose, como o Fanon vai dizer. Em outras palavras, eu cito aqui o Fanon, há uma constelação de dados, uma série de proposições que, lenta e sutilmente, graças às obras literárias, aos jornais, à educação, aos livros escolares, aos cartazes, ao cinema, à rádio, penetram no indivíduo, constituindo a visão do mundo de coletividade a qual ele pertence. E é esta constelação de dados que está no entorno de Jeremias que vai fazer com que ele perceba, então, esse processo de racialização e também encontre a sua forma de emancipação pessoal, né, para reconhecer seu valor, a sua identidade, né, e, enfim, se alegrar pela pele que tem. Então, o que nós percebemos, né, é que a obra Jeremias Pele, do Jefferson Costa e do Rafael Calça, se mostra uma narrativa exemplar na proposta de reflexão acerca da racialidade e também da identidade negra. Contudo, o que a pesquisa revelou também é que as proposições sociais e culturais fornecidas pela linguagem não foram unicamente negativas, né? Ou seja, não foram só aquilo que no processo de racialização diminuiu, né, a identidade negra, diminuiu o valor de Jeremias, mas também propuseram uma emancipação racial e uma valorização da sua identidade como menino negro, diferenciando neste ponto o discurso contido na história em quadrinho da teoria fanoniana. Então, embora a gente tenha encontrado nessa pesquisa aproximações entre a teoria e aquilo que o quadrinho propõe, há também um sentido mais positivo, né? Uma emancipação não somente do próprio Jeremias, mas também da teoria, que vai encontrar aqui um certo valor na luta, como diz o seu pai, né, no momento que vai descrever que essa luta é muito maior que uma batalha. Não se trata de uma luta direta em que se tem um vencedor ou um derrotado naquele momento, mas é uma luta maior e que, ao que nos parece, dentro da narrativa, ela também pode ser vencida quando o Jeremias encontra modelos positivos, né, e enfim, se alegra pela pele que tem. Bom, essas são as nossas referências bibliográficas. Eu agradeço você que assistiu essa apresentação.
Também quero dizer que no texto a gente tem um pouco mais detalhada essa análise, né? E também uma utilização maior da primeira parte da teoria que diz respeito à estrutura narrativa. Certo? Muito obrigado e eu fico por aqui.